neste quadro que as alianças portuguesas acabam por ser involuntariamente detonantes de uma situação, ainda que não se possa atribuir a Portugal, nem sequer à política de Dom Manuel, nem do seu sucessor local, Albuquerque, que seja, digamos, o agente ativo destas alterações que acabam por lhes vir a ser, a eles portugueses, extraordinariamente prejudiciais a médio prazo, já que é um império extraordinariamente forte que vai tomar o lugar de um Estado muçulmano enfraquecido, que são os mamelucos, e vamos ter que, a partir de 1527, daí sucessivamente, em 1537, 38, e depois na década de 1540 e depois na década de 1550, há toda uma série de expedições que vão ser lançadas pelos otomanos contra a presença portuguesa no Índico e na Ásia. Onde passamos de uma inversão, onde a política que é feita por Albuquerque e que tem, digamos, como seu principal protetor em Portugal, Dom Manuel, vê a perspectiva do Índico em direção à bacia oriental do Mediterrâneo e, portanto, vê o Hormuz como a chave da Pérsia, sendo a chave da Pérsia, vai garantir a segurança portuguesa pela pressão que vai causar nestas potências muçulmanas que estão no Próximo Oriente, e passa-se, a partir de 1515, com o fim desta política, para uma situação diferente, ou seja, a visão passa a ser defensiva, e a expressão que vai passar a vingar a partir da década de 1550 e que estará bem viva até a queda de Hormuz em 1622 é Hormuz é a chave da Índia, ou seja, a perspectiva passa a ser já no sentido contrário, e porque deixa também de haver uma política portuguesa que vai ser aplicada para a bacia oriental do Mediterrâneo com o fim do reinado de Dom Manuel, e que teve em Afonso Albuquerque o seu agente no terreno até 1515. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, professor Otávio Cunha, e agora passo a palavra ao Luís Farinha Franco. Eu começo por agradecer ao movimento internacional lusófono o convite para dizer para construir estas palavras. Devo acrescentar que não vou ler tudo o que está aqui, e devo também acrescentar, ou melhor, pedir a vossa paciência se eu não perceber tudo quanto escrevi, o que vai infelizmente acontecendo cada vez mais. Mas, entretanto, antes disso, ao ouvir a anterior comunicação, ocorreu-me também aqui uma nota rápida. Isto não estava, portanto, no meu plano, mas seria interessante para quem souber, ou para quem sabe, o seguinte: a corporação, parece que não tem nada a ver, mas tem. A corporação dos oficiais de armas, ou seja, afinal aquilo que nós posteriormente, aquilo que se chama o cartório da nobreza, foi refundida por Dom Manuel, como aliás refundiu muitas outras coisas, operações e etc. e tudo mais que nós sabemos, já fácil. Bom, e refundiu. E refundiu há um regimento, houve um regimento. Ora, esse regimento determinava que cada reino tivesse um representante, esse era o rei de armas. Cada cidade principal de cada reino teria um representante a cada cidade, e esse seria o arauto. Cada vila, a vila mais notável de cada reino, seria também representada e pelo passavante. Portanto, temos reis de armas, arautos e passavantes. Bom, até aí não há nada de novo. Agora, o que é menos sabido, talvez valha a pena lembrar, porque isto articula-se ou permitiria uma articulação
Havia, portanto, o Reino de Portugal e os Algarves. Havia, portanto, o Reino de Portugal, o Reino de Portugal, com o Rei de Armas de Portugal, com o Arauco de Lisboa, a cidade mais importante, e com, a representar a vila mais importante, o Passavante de Santarém, o Rei de Armas de Algarve, com o Arauco de Ceuta, a Algarve, a quem da Alemanha e a África Norte, o Arauco de Ceuta, mas atenção, porque no século XVII há umas vagas notícias de um Arauco de Lagos. Portanto, ou seja, Ceuta, no Norte de África, que já não era portuguesa, nessa altura, já século XVII entrado. Portanto, deixou, portanto, de haver durante um tempo o Arauco de Ceuta e deu lugar ao Arauco de Lagos e ao Passavante da Vira. Portanto, a cidade mais importante era Ceuta, do outro lado, passou a ser depois Lagos e passou ou foi Lagos durante o tempo, e depois a vila, mais importante do Algarve, era Tavira, representada, portanto, por um Passavante. Em relação à Índia, havia um Rei de Armas Índia. Havia um Rei de Armas Índia que tinha na sua sujeição o Arauto, mas o Arauto de Goa. O Arauto de Goa, que é uma coisa interessante. Não o Arauto qualquer outra cidade, o Arauto de Goa, o que é, portanto, conferir a Goa tacitamente, pelo menos, a categoria da cidade mais importante da Índia, e o Passavante de Cochin. Portanto, esta valoração, que aliás depois com o tempo se tornou uma coisa mais formal do que efetiva, e que eram oficiais que se mantiveram até 1910. Mas o que isto nos revela é como que uma hierarquia de cidades e vilas. E, portanto, isso, sobretudo, em relação, é isso que nos interessa aqui, em relação a Goa, a Índia, Rei de Armas Índia, e com o Arauto de Goa e com o Passavante de Cochin. Enfim, mas isto, depois houve flutuações, por exemplo, há notícias no século XV, ainda no tempo do Infante Henrique, do Arauto de Guiné. Portanto, há um conjunto de coisas aqui a ver, por mais formal que isto seja, como é, revela, entretanto, uma certa hierarquia de coisas, de interesses. Bom, mas isto, como dizia, não tem a ver com o que aqui vos mostrar, que não é assim nada também muito especial, devo dizer. Enfim, só. Eu não posso enganar aqui isto. Ora, claro que eu repito, não, isto não é tudo para ler longe de tal. Por um motivo, por uma questão cronológica que nos vai ser talvez útil adiante. José Maria da Fonseca publicou a carta de Afonso Albuquerque a Dom Manuel em 1842 no Panorama. Isto é uma coisa que pode ser útil, pela importância que o Panorama, que a revista tem. O testamento, a carta publicada, o testamento, aliás, Afonso Albuquerque morreu na Índia, não conseguiu ser trazido logo, etc. Há a notícia de uma estátua, a notícia da estátua, aquela estátua que depois foi recuperada em 1841 pelo Conde das Antas, quando estava na Índia. Essa estátua foi recuperada e foi feito como que um monumento. Devo dizer que não sei se existe, esta informação é do final do século XIX. Só existe o tempo de atualidade após 1961 foi repetido. Aliás, há várias histórias, hoje ouvimos algumas intervenções já que falavam, enfim, com uma visão, a meu ver, dificilmente sustentável. Isto a propósito de algumas notícias que há de estátuas de vice-reis, estátuas barbarizadas mesmo no século XVII. Ainda no século XVI, o Dom Francisco da Gama, isto é importante penso eu que será, talvez cada um de nós encontre a importância que entender, mas curioso pelo menos será, é que no final do século XVI o Dom Francisco da Gama, vice-rei e bisneto de Vasco da Gama, mandou fazer uma estátua de Vasco da Gama, uma estátua que foi derrubada quando ele se ausentou da Índia. Ora,
depois houve uma devassa, isto teve lugar uma devassa. Agora, o resto é mais ou menos sabido, penso eu. Agora, o importante é que essa estátua foi feita, portanto, pelo bisneto de Vasco da Gama para ofuscar Albuquerque. Portanto, esse foi o propósito. Albuquerque veio, enfim, não conseguiu ser logo trazido. Albuquerque morre em 515 e, mais tarde, veio para Lisboa, ficou na Misericórdia e depois foi sepultado na Graça. Agora, aqui, sepultado na Graça, depois não, aliás, não vai ser pacífico, porque depois não vai ser objeto, houve um longo processo com os frades da Graça, onde foi posto o primeiro conde Ericeira, onde a família de Dom João de Castro tentou sepultá-lo também, a ele, Dom João de Castro, sem sucesso, aliás. E isto significa uma coisa, é que todos eles, tanto Ericeiras, como Dom João de Castro, como Albuquerque, estão ligados à Índia. E a Graça, a Convento da Graça era dos Agostinhos. Os Agostinhos com uma larga e forte implantação na Índia. Portanto, é talvez interessante ser isto. Agora, foi sepultado na Graça e dos Agostinhos na Índia, enfim, teremos todos presente um pouco a influência que tinham. Aliás, na Igreja da Graça havia, note, estou-me agora a lembrar, na Igreja da Graça havia um painel de azulejo referente à Pérsia, que desapareceu em 1978, mas que está reproduzido por Roberto Gouveia. Não, ainda existem toda uma série de painéis. Eu tive a oportunidade de os ver 3 vezes na sala do capítulo, referentes exatamente à ação dos Agostinhos. Houve um que desapareceu, mas foi interessante, tinha sido interessante tomado por Roberto e reproduzido. Ora, quando é sepultado na Graça, há uma oração fúnebre. É uma oração fúnebre que eu devo dizer que nunca vi isto referido. Até agora tem escapado, tanto quanto eu sei que isto condiciona, mas tem escapado. Até, é uma coisa, não é rara, é um livro, um pequeno livro, não é raro, é raríssimo. Aliás, o facto de ser raro, é raro porquê? Isto é uma coisa a estudar. Eu não sei responder. Trata-se da oração de Frei Sebastião Toscano. Frei Sebastião Toscano, o autor da Mística Teologia, enfim, que é conhecido, aliás, só é conhecido pela Mística Teologia, por esta oração fúnebre da transladação do Afonso Albuquerque, o Afonso Albuquerque em Goa, fica na Misericórdia. Depois da Misericórdia vai para a Graça. É então que Frei Sebastião Toscano, Agostinho, repito, faz a oração da transladação. Coisa rara, dizia eu, coisa rara de que, tanto para eu pude ver, fiz um pequeno exercício. Então, há um exemplar na Torre Tombo, há um outro em Évora, que esse eu conhecia, sim, aliás foi isso que eu vi em Deus, e há um outro no Rio de Janeiro, como lembrou já há 40 anos o saudosíssimo Frei Francisco Leite de Faria. Ora, conhecem-se, portanto, exemplares, o que não significa que não haja qualquer outro lugar na sua localidade. Haverá. Mas é coisa rara. Agora, rara porque esta questão é interessante. Nesta oração da transladação, há 2 aspectos que me interessaria referir. Primeiro, não pretende falar das guerras, fala das virtudes. Ora, fala dos varões gloriosos, que são os virtuosos. Nada de guerras, de despojos, nada de administração, nada de assalto nem de perigos. Fala do ânimo, fala da virtude. E aqui, por um lado, é uma coisa que está na linha das doutrinas dos exemplar. O varão virtuoso que dá o exemplo. E por isso, sei muito mais fundo na questão, e daqui partiremos todos juntos desta igreja, fazendo por nosso capitão. E nos iremos apresentar ao Vale de Josafate, ao nosso Rei Senhor Jesus Cristo, onde, ouvindo dele, a final sentença: vindo de dentro do meu Padre,
bom, depois vai por aqui fora e diz o seguinte, diz que interessa, isso sim, é que aos capitães deu valor, aos religiosos deu estima, quanto a religiosos eu fosse qualquer, que a coisa não é tão, eu aqui foi um pouco suave, a todos afinal serviu dizendo, que de uma forma mais longa aqui está. Ou seja, aparece-me Afonso Albuquerque, afinal, como uma figura herói, sem dúvida, mas um herói sábio, um herói justo. Aliás, utiliza para os ossos de Afonso Albuquerque, ele diz: a carne ficou em Goa, os ossos estão aqui, a alma está no céu. Ora, e utiliza até, isto é significativo, estas palavras, esta terminologia, utiliza a palavra relíquia, como se utilizava na época também, que saiu, enfim, todos os textos que nós conhecemos, exclusivamente de textos religiosos. Não é? Portanto, isto é desde logo como que um ensaio de culto. Há claramente um ensaio de culto. Eu pergunto se não será por isto que este livro, que saiu da oficina de Manuel João, um impressor de Lisboa, enfim, que não é um impressor desconhecido, nem obscuro, nem nada disso, sabe perfeitamente o que ele fez enquanto impressor, mas não será isto, este ensaio de perfil, de que aquilo tem uns consumeiros que podem, mas não será este ensaio de perfil que terá tornado a coisa rara? Será que o eu não me dou bem com isto. Está muito bom. Se quiser, se não será isto assim também está. Eu pergunto, se não será isto, este perfil assim estabelecido, que terá levado a que alguns exemplos, a que muitos, porventura a maior parte, fossem ou retirados, ou inutilizados, ou escondidos, ou enfim, que saiu. Porque falar do Afonso Albuquerque sem falar de armas, quando se trata da sua transladação, é coisa estranha, parece-me. E, repito, esta oração, nunca vi isto referido, que é outra coisa, mesmo depois por toda a historiografia que, enfim, vamos passar rapidamente, pelo menos é isso que eu vou tentar. Bom, para acabar, em relação a esta coisa da transladação, seria interessante até a transladação, mas a transladação fazia-se para, em casos especialíssimos, de pessoas reais, e em 1551 tinha-se feito a transladação de Dom Manuel e da Sra. Dona Maria, da Rainha Dona Maria. Portanto, seria interessante até aproximar deste texto de 51, este 56 é pouco depois, e até com outras operações de transladação, não apenas portuguesas, ibéricas, porque é uma coisa, há uma especificidade ibérica neste tipo de cerimónia. O que não se pode dizer, por exemplo, em relação às entradas reais, que estão mal, aliás, têm sido estudadas, não é outro assunto. Não se pode estudar certas coisas sem a heráldica, não é? Mas isso é, enfim, adiante. Avançadas. Temos de explicar-se.